Então, bom dia para todo mundo. Aula passada, então, a gente falou sobre os motores trifásicos, tá? Eu deixei o material disponível para vocês, a gente conversou sobre isso. Só para pegar um gancho, né? Eu vou fazer uma recapitulaçãozinha rapidinha e a gente vai entrar no assunto de hoje, que está no módulo 3 lá do Moodle, que é os motores monofásicos, tá? Então vamos lá. No motor trifásico, deixa eu compartilhar essa tela com vocês não estão enxergando nada, né? Pera aí. Cadê? Aqui. Então vamos lá. No motor trifásico, o que a gente tinha, né, era na verdade um campo produzido por três fases, tá? Então tem um experimento do motor trifásico com uma bússola. Então eu vou colocar aqui. Tá? Então, olha só, no motor trifásico, como a gente tem três fases e elas estão defasadas, elas acontecem em instantes diferentes, né, dentro do mesmo ciclo, tá? De 60 Hz, né, elas acontecem em instantes diferentes, o pico de tensão acontece em instantes diferentes. Então você tem, na verdade, cada uma das fases gerando um campo magnético mais intenso em instantes diferentes. Tá? Então, se a gente pegar fizer um experimento com, por exemplo, com três bobinas, se eu pegar três bobinas, né? Reparem que aqui, ó, o fio preto, ó, é um fio comum, está conectando as três bobinas. Depois sobram três fios vermelhos, cada um deles ligado numa das fases, tá? Bom, quando a fase R estiver no máximo, o que vai acontecer? Vai gerar um campo magnético mais intenso, por exemplo, nessa bobina aqui, onde está o norte aqui. Tá? Vamos dizer que essa aqui está ligada à fase R, tá? Então vai gerar um campo magnético mais intenso nesse ponto. E as outras duas fases, como elas estão, além de estar na parte negativa da onda, tá? Elas se completam formando um polo sul do lado inverso. Passado alguns instantes, né, muito poucos instantes, o que acontece? Esse campo magnético se torna intenso, por exemplo, na fase S, tá? Que é a segunda bobina aqui. Então você vai ter o polo norte em cima dessa bobina e o polo sul sendo complementado pelas outras duas bobinas, né, do outro lado, tá? E assim vai acontecendo. Depois, né, novamente com o polo norte no instante intermediário entre a fase S e a fase T, tá? E depois, quando a fase T chegar no seu máximo, você tem aí o polo norte em cima da bobina onde está conectada a fase T e o polo sul sendo complementado pelas outras duas bobinas no sentido contrário. Tá? Então reparem que isso aí é um campo girante. Tá? Se a gente fizer uma experiência e colocar uma bússola no centro dessas três bobinas, aqui foi utilizado três bobinas de contator, para poder fazer esse experimento, né, para simplificar, só para mostrar o campo girante. Então, se a gente colocar uma bússola e ligar isso na rede, o que vai acontecer? A bússola vai girar, tá? A bússola vai girar, tá? E indicando que tem um campo girante, né? Já que a bússola também ela é magnetizada com polo norte e polo sul aí na agulha, tá? Bom, esse foi o princípio do campo girante que a gente explicou na aula passada, que é o princípio de funcionamento do motor trifásico, tá? Além disso, a gente explicou também que no motor trifásico você tem um rotor do tipo gaiola, a tensão é induzida nessas barras da gaiola, né? Fazendo com que circule uma corrente e a circulando a corrente gera um campo magnético no rotor que é atraído pelo campo magnético girante do estator, fazendo com que o motor gire. Esse foi o princípio de funcionamento do motor trifásico. Já agora, no motor monofásico, a coisa é um pouco diferente, tá? Por quê? No motor monofásico, nós não temos três bobinas. Então, primeiro vamos dizer o seguinte: o que é um motor monofásico? Né? Motor monofásico são todos aqueles motores que não estão conectados a uma rede trifásica.
tá? Vamos colocar assim. Por quê? Porque às vezes a gente chama de motor monofásico também os motores bifásicos, tá? Que são ligados em duas fases. Então, na verdade, na realidade, a gente tem motores monofásicos, motores bifásicos e motores trifásicos. A gente falou sobre motores trifásicos, agora vamos falar um pouco sobre motores bifásicos e monofásicos, que são os motores monofásicos de forma geral, tá? Então, os motores monofásicos, eles têm uma configuração desse tipo que está apresentado aqui na figura, tá? Você tem um enrolamento que é chamado de enrolamento principal e um enrolamento que é chamado de enrolamento auxiliar, tá? O principal e o auxiliar. Bom, o que é o rolamento principal? O rolamento principal é o rolamento que vai ficar conectado à rede durante o funcionamento normal do motor. E o rolamento auxiliar, ele é usado só para partir o motor, tá? Por que a gente precisa de um enrolamento auxiliar? Porque assim, vamos pegar nesse caso mais simples, quando nós temos aqui somente duas bobinas, um par de bobinas formando aqui um polo norte e um polo sul no motor monofásico. Então o que acontece? Se eu simplesmente ligar esse motor, o que vai acontecer? Vai gerar um campo magnético norte de um lado e o sul do outro, que vai induzir tensão no rotor, que é um rotor gaiola de esquilo também, que vai gerar um campo norte e um campo sul no rotor, e aí o polo norte atrai o polo sul e o polo sul atrai o polo norte e ele não giraria, tá? Ele não tem como partir, né? Por quê? Porque não tem o campo girante como acontece na trifásica, tá? Para isso a gente usa então um enrolamento auxiliar. Tem quantidade de espiras um pouco menor do motor, que é o enrolamento principal, tá? E aí o que a gente faz? A gente conecta nesse enrolamento secundário, nesse enrolamento auxiliar, um capacitor. O que o capacitor faz com a corrente elétrica? Quando você coloca um capacitor na rede, o que ele faz com a corrente elétrica? Ele causa um defasamento entre corrente e tensão. E esse defasamento é como se fosse o defasamento que tem lá no trifásico, né? Então agora a corrente que vai entrar no enrolamento auxiliar é um pouco mais atrasada do que a corrente que está entrando no enrolamento principal. É como se a gente criasse duas fases, né, defasadas entre si. E com isso, você tem o máximo do polo norte acontecendo em instantes diferentes no enrolamento principal e no enrolamento secundário, no enrolamento auxiliar, fazendo com que haja um giro aí do polo norte, né, em relação às duas fases, em relação a essas duas fases criadas agora, tá? E consequentemente eles vão induzir tensão no rotor e o rotor vai tentar acompanhar esse giro dessas duas fases deslocadas, tá? Fazendo com que o motor parta. Esse enrolamento auxiliar, ele não funciona o tempo todo, ele funciona só na partida. E para isso, a gente colocar no interruptor para desligar de maneira automática o enrolamento secundário depois que partiu o motor, retirando assim o capacitor da jogada, tá? E retirando o enrolamento secundário da jogada. Bom, normalmente o motor ele é numerado do jeito que está aqui, tá? O enrolamento principal leva a numeração de 1 e 2, desculpa, de 1 e 3 de um lado e do outro lado de 2 e 4. Então, os números ímpares e os números pares. E o enrolamento auxiliar leva o número de 5 e 6. Lembrando que o enrolamento auxiliar ele passa pelo interruptor e pelo capacitor, tá? Quando a gente desliga esse interruptor, ele desliga tanto o capacitor, né, porque não vai ter conexão do outro lado aqui, e tanto o enrolamento auxiliar. Muito bem. E aí, fazendo isso, quando a gente conectar o capacitor, né? Conectar o capacitor ao circuito e der a partida, o que vai acontecer? E der a partida, a bússola colocada aqui no centro aqui para mostrar esse experimento também vai funcionar, vai girar, tá? Depois que ela começou, se você desconectar o capacitor, ela continua girando normal, porque aí já foi criado aí já saiu da inércia, né, o rotor. O motor monofásico, normalmente ele tem essa cara que está aqui no vídeo, ó. Olha só, ele tem um rotor do tipo gaiola, tá? Normalmente ele tem o capacitor acoplado em cima dele,
tá? E esse capacitor, repare que o fio dele está saindo e passando por essa peça que é o interruptor. Esse tipo de interruptor é chamado de interruptor centrífugo. Às vezes é usado interruptor centrífugo, como no caso dos motores da WEG, às vezes é usado um interruptor eletrônico, que fica ligado alguns segundos e depois ele desliga automaticamente. Cada vez que você liga o motor, ele liga o capacitor e o rolamento auxiliar, passado alguns segundos ele desliga, tá? Então, esse aqui é o interruptor centrífugo, essa peça preta, e ela fica encostada, se vocês repararem aqui, ó, na frente do rolamento, a gente tem aqui uma peça chamada de interruptor centrífugo. Quando o motor começa a girar, essa peça se afasta pela força centrífuga, ela se afasta desligando o interruptor, desligando o contato do interruptor e fazendo com que desligue o enrolamento auxiliar. Tá ok? Bom, então esse aqui a construção do motor monofásico, né? Ele é basicamente a mesma do motor trifásico, né? Você tem o rotor e o estator, só que aqui no rotor também é acoplado os rolamentos, tem a ventoinha, tá? E no estator agora tem essa nova peça aqui em cima que é o capacitor. Tá ok? Depois que é montado isso, aqui está mostrando o acionamento do interruptor centrífugo, quando ele gira, ele vai para trás, tá? E desligando aí sim o interruptor centrífugo, tá? Fazendo com que essa peça puxa aí e desliga o interruptor centrífugo, tá? Não é muito complexo o funcionamento dele, não. Tá? E ele esse motor é um motor de construção mais simples, né, mais simples do que o motor de rotor bobinado ou motor de corrente alternada, tá? Mais barato porque ele é menor, só que as potências vão no máximo até 10 CVs. Né? E não se usa motores monofásicos ou bifásicos de potências muito grandes, né? Porque acaba perdendo eficiência. Quando você usa motores monofásicos, você usa para potências muito baixas. Para potências maiores, é muito melhor você usar motores trifásicos, porque você vai diminuir toda essa estrutura mecânica que tem para suportar e toda a parte de cobre, tudo diminui com o motor trifásico. Tá? Você consegue tirar muito mais potência com menos quantidade de material. Muito bem. Então, aqui está mostrando o experimento, ele colocou um tubo simulando o rotor, né? O rotor de gaiola. E quando ele conecta, quando ele liga, né, usando o interruptor centrífugo, a peça gira lá dentro. Né? Agora, se ele tentar ligar sem estar usando o interruptor centrífugo, ele não vai girar, porque não tem como, né? Acaba girando um campo fixo, né, um polo norte e polo sul fixo, e ficava travando o eixo do rotor. Muito bem. Vocês entenderam o princípio de funcionamento desse motor? Legal, legal. Então tá jóia. Pessoal, bom, depois disso, eu deixei lá no Moodle, né, esse vídeo. Então tá aqui, nós estamos no módulo 3, tá? Eu deixei esse vídeo do experimento do motor monofásico para mostrar o campo girante do motor monofásico, tá? E o também coloquei o né, então eu deixei o experimento e também coloquei a teoria, né, que é o capítulo 7 do livro do Carvalho, né, sobre motores monofásicos, tá? Então, aqui no livro, ele vai falar sobre os motores monofásicos, vai explicar o funcionamento do motor, ele chama de fase dividida, né? Que é o mesmo motor monofásico que a gente acabou de explicar, um motor gaiola, onde você tem um rolamento auxiliar que passa pelo interruptor centrífugo e você tem o rolamento principal. Aqui está de maneira simplificada,
mas é o mesmo motor, tá? E, e depois ele vai colocar aí sobre o desenho esquemático do motor e fazer o experimento, tá? Aqui ele está colocando aqui um gráfico na, no livro sobre a defasagem que existe entre as duas correntes, tanto a corrente no enrolamento principal quanto auxiliar. Então, quando você coloca o interruptor, isso acaba criando uma defasagem entre as duas fases, fazendo com que os polos formados aconteçam em instantes diferentes, simulando assim um giro dentro do estator, fazendo com que o rotor acompanhe esse giro. Tá? Bom, motores monofásicos existem de vários tipos. Existem motores monofásicos com o capacitor ligado ao interruptor centrífugo, mas também existe, no caso dos motores bifásicos, existem os motores que têm capacitor permanente, tá? Então, onde você tem o capacitor, fica conectado o tempo todo no enrolamento auxiliar, tá? Na verdade, o enrolamento auxiliar faz parte do enrolamento principal do motor, tá? E ele fica funcionando o tempo todo. Então, nesse tipo de motor, o capacitor não sai, então não tem interruptor centrífugo. Ele é chamado de motor monofásico com capacitor permanente. Normalmente, esse, esse, esse tipo de motor são usados nos motores bifásicos, tá? Muito bem. Depois no livro ele traz uma parte do experimento que a gente não consegue fazer, né? Por conta de não estar no laboratório, tá? E a gente tem lá no final os exercícios, né? Os exercícios sobre a parte teórica do motor monofásico, tá? Então eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios, tá? Na verdade são só 5 exercícios, mas é, é bem simplesinho, é só você ler a parte teórica, tá? E tá perguntando o princípio de funcionamento do motor de fase dividida, tá? Que é o que está no texto, tá? O funcionamento de fase auxiliar, tá? E o capacitor permanente, tá? Bom, então esse foi o motor monofásico, tá? Eu vou deixar esse exercício e vou pedir para vocês que façam esse exercício agora, tá? Porque esse exercício entra na nota do terceiro bimestre, tá? E assim eu consigo fechar a nota até quarta-feira, tá ok? Pessoal, ficou claro? Ficou muito rápido? O que vocês acham? Legal. Bom, é lógico que assim, se vocês. Agora vocês vão ler o texto e fazer os exercícios, né? Se vocês tiverem dúvidas, é só me chamar, tá? Eu estou aqui à disposição, né, para responder as dúvidas. Se vocês quiserem mandar a dúvida pelo Moodle ou se quiser fica mais fácil, manda pelo WhatsApp, eu respondo, tá? E tento formular aí uma forma, uma resposta, ou se a gente pode abrir a sala e discutir isso através da RNP também, tá ok? Se a dúvida for maior ainda, por favor, marquem um AA, né, para a gente poder discutir aí as dificuldades, tá ok?